queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro terceiro desta obra. O livro terceiro trata das leis morais e é composto por 12 capítulos. Nós estamos no capítulo 2, que trata da lei de adoração. E aqui no capítulo 2, nós estamos no subitem do politeísmo, ou seja, acreditar-se em muitos deuses. São duas questões, ontem nós vimos a primeira, hoje veremos a segunda e última desse subtema. Então, na 668, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: por se terem produzido em todos os tempos e serem conhecidos desde as primeiras idades do mundo, os fenômenos espíritas não terão contribuído para a difusão da crença na pluralidade dos deuses? Os fenômenos espíritas. Fenômeno espírita é aquele fenômeno de comunicação entre os dois planos. Não é exclusividade da doutrina espírita, é um fenômeno. A doutrina o traz para estudarmos sobre isto, certo? Então, em todos os tempos houve, né? Nos templos do Egito, eram só para iniciados. Na Grécia, as pitonisas, elas eram médiums, não é? E a pergunta é se esses fenômenos não terão contribuído para a difusão da crença da pluralidade dos deuses. Porque aí vinha um espírito, vinha outro, aí se achava equivocadamente que aquela comunicação, foi um Deus que falou. Interpretação, não é? E a resposta dos espíritos superiores é, sem dúvida, como os homens chamavam Deus a tudo que era sobre-humano, para eles os espíritos pareciam deuses. É por isso que quando um homem se distinguia dos demais, por suas ações, pelo seu gênio, ou por um poder oculto que o povo não compreendia, faziam dele um deus e lhe rendiam culto após a morte. Estou me lembrando aqui de um Erich von Däniken. Ele escreveu um livro, se não me engano, nos anos 60, 70. Eram os deuses astronautas, não sei se vão lembrar, mas falava dos deuses da América Central, não é? Daquelas civilizações maias, incas, astecas, que ficaram ali registrados na arte das paredes. E então pareciam mesmo pessoas dentro de cápsulas e naves. Então eles foram tomados por deuses, né? Vinham do céu ainda por cima. Veja. Isso não está claro em momento algum. São suposições. Daí o tema do livro ser uma pergunta. Eram os deuses astronautas? Não é? É interessante isso. Então, quer dizer, é uma discussão que, quando nós não sabemos mais sobre os espíritos, vamos interpretando de uma forma, de outra, de uma forma, de outra. Cristina, mas não podiam ser astronautas, não podiam ser extraterrestres? Podia, na casa do Pai tem muitas moradas, não é só a Terra que é habitada, nós sabemos disso. É um dos fundamentos da doutrina espírita, a pluralidade dos mundos habitados. Ok? Mas, muitas vezes, é tal coisa. Coisas fora do normal eram tidas logo como deuses, fossem pessoas que vinham de outro planeta, fossem espíritos, comunicações mediúnicas, ok?
Ou, como ele mesmo diz aqui, os espíritos superiores dizem, às vezes uma pessoa com uma ação muito contundente na sua comunidade, ou seu reino, ou dentro de uma determinada civilização antiga, poderia, depois da sua morte, ser tido e adorado como um deus. Não é? E aqui nós temos um comentário de Allan Kardec, um comentário bem extenso um pouco. Diz Kardec: entre os antigos, a palavra Deus tinha uma acepção muito ampla. Não significava, como hoje, uma personificação do Senhor da natureza. Era uma qualificação genérica que se dava a todo ser colocado acima das condições da humanidade. Ora, tendo as manifestações espíritas lhes revelado a existência de seres incorpóreos que agiam como forças da natureza, eles os chamaram de deuses, como nós os chamamos espíritos. Simples questão de palavras, com a diferença de que, em sua ignorância, os povos antigos, mantida intencionalmente por aqueles que nisso tinham interesse, eles construíam templos, altares muito lucrativos, ao passo que hoje os consideramos simples criaturas como nós, mais ou menos perfeitas e despojadas de seus envoltórios terrenos. Se estudarmos atentamente os diversos atributos das divindades pagãs, ou seja, das civilizações pagãs, não é, que acreditavam em múltiplos deuses, reconheceremos sem dificuldade todos os atributos dos nossos espíritos em todos os graus da escala espírita. Seu estado físico nos mundos superiores, todas as propriedades do perispírito e o papel que desempenham nas coisas da Terra. Então, isso exigiria o quê? Nós vermos com, e Kardec era um desses, não é? Que sabia ao pormenor todas essas questões referentes ao passado, não é? Era um professor, um estudioso. Continua Kardec. Vindo iluminar o mundo com a luz divina, o cristianismo não podia destruir uma coisa que está na natureza, mas fez que a adoração se voltasse para aquele a quem é devida, ao Deus único, ao Pai Criador. Quanto aos espíritos, a lembrança deles se perpetuou sob diversos nomes, conforme os povos e suas manifestações, que jamais deixaram de produzir-se. Foram interpretadas de maneiras diferentes e muitas vezes exploradas sob o domínio do mistério. Isso é mistério. Não, isso é mistério. Vamos aceitar constar. Isso é mistério. Enquanto a religião via nessas manifestações fenômenos miraculosos, os incrédulos os consideravam embustes. Então, uns achavam milagre, outros achavam um embuste. Hoje, graças a estudos mais sérios, e hoje é metade do século XIX, ok? Hoje, graças a estudos mais sérios, feitos em plena luz, ou seja, sem esconder de ninguém, não é mais algo lá dentro do templo que o povo não pode saber. O espiritismo liberto das ideias supersticiosas que o obscureceram durante séculos, os fenômenos, não é, espíritas, nos revela o espiritismo um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza, que é essa o quê? Comunicação entre os dois mundos. Ok? Se tivermos dúvidas, comentários, fiquem à vontade de fazer no chat. Eu respondo a todos, ok? Vamos, então, agora passar para um outro subitem. Sacrifícios.
Questão 669. A prática dos sacrifícios humanos, pessoas que eram colocadas lá no altar dos templos e eram mortas, com a ideia de que estariam sendo entregues em sacrifício ao Deus A, B ou C. A prática dos sacrifícios humanos remonta à mais alta antiguidade. Como pôde o homem ser levado a crer que tais coisas pudessem ser agradáveis a Deus? Resposta. É isso mesmo. Vamos responder assim. Primeiramente, porque não compreendia. Então, como ele pôde pensar isso? Mas é levado pela ignorância. Se ele desconhece daquela importância, não é, de buscarmos conhecer, buscarmos aprender, estudar, tomar conhecimento, a fim de não ficarmos sendo levados por, às vezes, interpretação do outro. O que você... me fala disso. Não, eu não quero estudar, não. Fala aí o que você entendeu. Então, a gente não vai estudar doutrina. A gente vai estudar o entendimento, não vai estudar, vai ouvir o entendimento de alguém. Fulano disse isso sobre isso. Mas você foi lá, estudou, é isso? Porque aí a pessoa vai, é isso mesmo? Mas você foi na fonte? Você foi lá? Procurou ver se faz sentido? Então, às vezes, a gente pode querer, assim, um lugar mais cômodo, né? E ninguém vai substituir a nossa efetiva compreensão das coisas, que só vai vir mesmo pelo nosso estudo. Okay? Já foi o tempo onde ninguém estudava o Evangelho, até porque estava todo em latim e ninguém sabia, só os religiosos, então ninguém lia. Ficavam esperando ouvir o que o sacerdote passava, do jeito dele, na compreensão dele. Um pedaço aqui, um outro ali. Se quisesse ler tudo, não podia, não sabia latim. Não é? Depois veio o protestantismo, não é? Que traduziu a Bíblia para o alemão, primeiramente. Martim Lutero, é isso? Corrijam, por favor, se eu estiver errada, mas eu acho que foi. Então, como é que podia acontecer isso? Sacrifícios humanos, como é que podiam pensar que isso agradaria a Deus? Primeiramente, porque não compreendia Deus como sendo a fonte da bondade. Muitas vezes se tinha ideia do que os deuses A, B, C eram furiosos e precisavam ser aplacados. E a sua fúria era aplacada com sangue humano. Hoje a gente diz assim, mas não faz sentido nenhum. Sim, mas naquela época fazia para aquelas mentes. Entre os povos primitivos, a matéria prevalece sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos do animal selvagem, razão porque, em geral, são cruéis. É que neles o senso moral ainda não se acha desenvolvido. Em segundo lugar, os homens primitivos deviam crer naturalmente que, aos olhos de Deus, uma criatura animada, viva, tivesse muito mais valor do que um corpo material. Foi isso que os levou a imolarem, primeiro animais e mais tarde homens, visto que, de acordo com a falsa crença que possuíam, pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vida. Então, na verdade, eles entregavam a vida para aquele determinado Deus. E esta pessoa não podia ser uma pessoa qualquer. Se nós formos ver, por exemplo, a história de Ruth, que é uma história do Antigo Testamento, Ruth foi criada num templo e ela foi criada num templo onde as meninas eram levadas e elas não podiam ter sinais no corpo. E eram
criadas para serem sacrificadas. Todo ano ia lá uma menina ser sacrificada. E Ruth não tinha nenhuma mancha no corpo, mas no dia do seu sacrifício, pois lá lhe apareceu uma enorme mancha no braço. Deus não queria que ela morresse. Então ela foi rejeitada para o sacrifício. Era uma honra isto. Mostrava que a pessoa era especial, era importante. Aquela vida estava sendo oferecida. Não era um corpo morto. Vejamos que a gente vai dizer, mas continua, não faz sentido nenhum. Sim, mas lá, naquela época, muito tempo atrás. Será que nós estivemos nesses tempos? Nós estamos aqui desde o início. Na vida material, tal como a praticais, dizem os espíritos, se ofereceis um presente a alguém, sempre escolheis um de valor tanto maior quanto mais afeto e consideração quiserdes testemunhar a esse alguém. O mesmo deviam fazer os homens ignorantes com relação a Deus. Então não vamos pensar que ia ser assim um criminoso sacrificado. Não, tinha que ser alguém com valor. E terminamos. Amanhã continuamos com 2 questões que vão derivar desta 669. Ok? Então, até amanhã, com mais um Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Até lá, muita paz a todos.